Pessoal, bom dia para quem vai estar assistindo esse vídeo. Bom dia para os alunos. Vamos iniciar mais uma manhã de aula, começando lá pelo caderno de História, em que a gente vai falar da Primeira República do Brasil. Esse conteúdo nós já estudamos no livro de História e vamos dar uma reforçada agora com esse exercício que nós vamos fazer. Eu vou compartilhar a página aqui com vocês e vocês já peguem Qual aí. é a página, professor? Esse aqui, primeiro é a tarefa do caderno de História. Que tem essa charge aí, ó. Me digam se vocês estão vendo. Sim. Pronto. Estou vendo. Também. Então vamos lá, olha só. A charge abaixo faz referência ao momento político da Primeira República. Vamos dar uma analisada nessa charge aí. Vamos ver os personagens primeiro. Quem são os personagens aí dessa charge? É um velho, sei lá o quê. Certo. É um senhor e um menino que ele tá segurando o menino por uma corda. Tá, ok, fizemos a leitura aí. Temos um senhor e temos uma pessoa. Um menino, um homem, na verdade. Não é um menino, é um homem. É. O que está escrito nessa caixinha aí, onde ele está botando o papel? Urna e urna. Urna. E o papel escrito na mão dele está escrito o quê? Voto. Voto. Então, esse senhor aí que Marília sinalizou é um coronel, tá? Tá certo. E esse rapaz que está com o voto na mão é um eleitor. É uma pessoa, tá? Que o coronel está ali, ó, com a corda no pescoço dele, obrigando que ele vote em quem o coronel apoia, tá? Isso aí era algo muito comum na época da Primeira República. Vamos relembrar o que nós estudamos. Tinha lá o coronel, que ele era proprietário de grandes terras. E muitas pessoas trabalhavam para ele. E muitas pessoas dependiam dele. E aí esse coronel, ele escolhia apoiar um político, tá? Aí na época da votação, naquela época o voto não era secreto, todo mundo sabia em quem você estava votando. Então, se o coronel que eu dependia dele apoiava um político, eu tinha que votar no político que ele apoiava. Senão, eu ia ser castigado, eu ia ser demitido, tá? Minha família correria perigo. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. Quem sabe dizer o que é um cabresto? Não sei. Coisa para botar no cavalos. É aquela corda que a gente bota num cavalo ou num burro para controlar. Sim. Não é, José Alexandre? Para controlar o cavalo. Um voto de cabresto, não é? Era um voto controlado, em que o coronel controlava o voto da pessoa que trabalhava para ele, que dependia dele. Ok? Todo mundo entendeu isso? Sim. Então vamos para a pergunta. Explique o que era o voto de cabresto. A gente acabou de falar sobre isso. Quem pode me dar aí uma explicação? Vamos construir a resposta juntos. Naquela época o voto era secreto? Não. Então, vamos botar já aqui assim, ó. Na Primeira República, o voto não era secreto. Tá? Quem é esse homem aí que está segurando a corda? É um lampião. Como? Um lampião. Não entendi. Um lampião. Um coronel, na verdade. É, um coronel, isso. Tá? E aí, na Primeira República, o voto não era secreto. Quando um coronel... Não quero ninguém copiando agora, eu quero vocês prestando atenção. Deixa para copiar depois. Não tô copiando. Quando um coronel apoiava um político, ele obrigava seus trabalhadores a fazer o quê? A votar naquele político. A votar
naquele político. E essa prática ficou conhecida como o quê? Como voto de cabresto? Isso mesmo. Essa prática ficou conhecida como voto Voto de de cabresto. cabresto. Vocês entenderam, gente, o que era o voto de cabresto? Sim. Deixa eu pedir novamente a mesma coisa. Não assoprem no fone de ouvido, não, porque faz barulho aqui e fica ruim a gravação, tá certo? Tentem não assoprar no fone de ouvido. Certo. Alguma dúvida em relação ao voto de cabresto? Não. Tá. Então vamos agora aqui para a seguinte questão. Por que o coronelismo acontecia naquela época? Coronelismo é isso aqui, né, que a gente tá vendo. Essa pessoa aqui. Uhum. Por que isso acontecia naquela época? Vamos pensar. Quem era o coronel? Hein, pessoal? Quem era o coronel? Era uma pessoa pobre? Não, era uma pessoa rica. Ah, então vamos lá. Os coronéis eram pessoas muito ricas. Ricas. Eles tinham terras, eles tinham posses, sim ou não? Sim. Que tinham muitas terras e propriedades, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Uhum. E aí, naquela época, existiam pessoas pobres também? Existiam. E qual era a relação entre os coronéis e essas pessoas pobres? Os coronéis queriam, por exemplo, eles queriam, tipo, eu tipo escravização, professor. Eu queria escravizar mais ou menos assim as pessoas pobres, porque eles tinham dinheiro e as pessoas pobres não. Por exemplo, um dia faltava comida na casa dos pobres e outro não. E na casa dos Pronto. coronéis tinha comida. Então, olha só, eles empregavam e faziam favores para as pessoas mais pobres, certo? Mas eles faziam favores porque eles eram bonzinhos? Não, porque eles eram ricos. Sim, eles eram ricos, mas eles faziam esses favores porque eram bonzinhos? Ah, eu vou fazer o favor porque eu sou muito bom. Não. Em troca disso, eles queriam receber o quê? Em troca disso, eles queriam o quê? Queriam receber dinheiro. Não, dinheiro não, eles já eram ricos. Votos. Ah, eles queriam que essa população, não é, votasse no político que eles ele escolheram. apoiava, certo? E quando as pessoas não faziam isso, as pessoas eram ameaçadas, ou seja, você vai perder seu emprego, ou você vai, eu vou atrás, vou matar a sua família. Acontecia isso também, tá? Então, o que era o coronelismo, né? A pessoa que tinha muitas terras, muitas propriedades, oferecia favores para as pessoas mais pobres, só que lá na frente cobrava por esses favores, em troca de voto, em troca de lealdade, que as pessoas fizessem coisas para eles. Então, não era porque eles eram bonzinhos, é porque eles tinham poder e sabiam como usar esse poder, ok? Tá. Continuando agora. Muita atenção nessa pergunta. Muita atenção. Oi. É que é para escrever tudo isso na segunda questão? Sim, o que está de Porque na vermelho. porque a segunda questão acho que não cabe, porque só tem 2 linhas. Se não couber, você bota no seu caderno a continuação. Tá? Vamos lá, a terceira questão é uma questão bem... que eu quero ver se vocês estão aí ligados, antenados no que está acontecendo hoje em dia. Estamos nos aproximando do período das eleições municipais,
ou seja, eleições para vereadores e prefeitos. Já é possível ver alguns candidatos fazendo suas campanhas. Você acha que o Exato. voto de cabresto só acontecia no passado e não acontece mais nos dias atuais? Sim ou não? De vez em quando acontece, mas nem muito, mas pouco. Pronto, a pergunta é a seguinte: vocês acham que isso ainda acontece hoje em dia? Sim. Vamos lá, vou botar aqui. Aqui, peraí. Ainda acontece. Eita, peraí. Pronto. Ainda acontece hoje em dia. Alguém pode me citar uma situação que a gente veja aí uma atitude parecida com essa aí do voto de cabresto? Deixa eu ver. Não é obrigatoriamente que as pessoas sejam ameaçadas, mas pode ser assim, um favor que um político faz a uma pessoa e pede voto depois. De novo. Professor, pronto. Ontem, Ó, peraí. Deixa eu falar uma coisa, Marília. Se você for citar um exemplo, não fale o nome das pessoas, tá? tá, Não fale, fale como um exemplo, sem falar o nome das tá. pessoas. Vai. Por exemplo, apareceu um bocado de pessoa, professor, pra votar em um vereador que eu não posso falar o nome. Aí eles falaram muito mal de outros vereadores, e isso eles não podiam falar. Certo. Aí eles ficaram falando mal pro povo votar nesse vereador que eles queriam que votasse. Ok. Eles disseram, ele vai lhe ajudar muito, que não sei o que você não vote na outra pessoa, porque ele não ajuda nada, ele não tem nada, ele não tem nada aqui. Então, resumindo o que Marília falou, hoje em dia, alguns candidatos fazem campanha contrária a outros candidatos. Mas isso ainda não é tão próximo do voto de cabresto. Eu queria um outro exemplo aí que a gente vê na nossa sociedade, o que as pessoas fazem, tá? Ou prometem para convencer aí as outras a votarem nelas ou a votarem em quem elas apoiam. Quem pode... Professor, Agatha. eu acho que é prometer tipo assim, uma cidade melhor. Tipo assim, a cidade estava em péssimas condições. Aí chega um monte de pessoas para a eleição, não sei como se chama essa eleição mesmo. E, tipo assim, tem lá os candidatos. Aí vai, tipo, falar um que vai, tipo, se eu votar em mim, eu melhoro a cidade. Tipo, Sim. né? Ok, mas tudo bem que as promessas sejam feitas. Só que o que acontece? Promessas são feitas, mas elas são cumpridas? Não. Nem sempre, nem sempre. Então, outro exemplo é o não cumprimento das promessas políticas, tá? Ô, professor, José Alexandre vai falar agora. como aconteceu com uma pessoa, sabe? Uma pessoa que eu conheço, numa eleição passada, os candidatos queriam botar, não tem uns candidatos que querem botar bandeira na frente de casa, aqueles papéis, né? Sim. Só que essa pessoa não queria. Aí, quando passou a eleição, essa pessoa foi botada para fora do trabalho. Olha só, isso é um exemplo perfeito, assim, mais próximo do que a gente pode destacar do voto de cabresto, tá? Ó, quando alguém não apoia um candidato e após a eleição
perde algo. Como, por exemplo, o emprego. Gente, vou citar aqui outro exemplo agora. É quando um candidato dá alguma coisa para receber o voto em troca daquela coisa. Então, por exemplo, minha mãe está precisando de 1.000 tijolos para construir uma casa, a casa dela. Aí o candidato vai lá e dá a ela esses 1.000 tijolos e fala assim, olha, eu estou te dando, mas eu quero que você vote em mim em troca disso, tá? Então, ó, outro exemplo é a troca de favores. Favores para pedir ou ganhar, para ganhar votos dos eleitores. Então, veja bem, a gente destacou aqui 4 práticas que são erradas no contexto político, que não deveriam acontecer, não é? Muitas pessoas também recebem dinheiro, não é? Não só favores, mas dinheiro também. E são práticas que não deveriam acontecer, porque isso torna a população, e não só os políticos, fala-se muito em políticos corruptos, mas isso aí também torna a população corrupta. Quando eu ganho R$ 50 para votar em um candidato, eu estou sendo tão corrupto quanto aquele candidato que me deu o dinheiro, tá? Então, vocês que são crianças e ainda não adentraram na vida política, mas quando tiverem seus 16 anos vão poder votar, tenham essa consciência, tá? De que a gente tem que votar pensando em eleger aquela pessoa que vai fazer o bem para a população, tá? Sem esperar receber nada em troca. Porque os políticos estão lá e eles têm o direito e a obrigação e o dever de fazer aquilo para melhorar, fazer coisas que melhorem a vida das pessoas, tá? Então, E não piorar a vida delas. não é um favor que eles estão nos fazendo, é a obrigação deles, eles estão lá para fazer isso. Então, a gente não tem que se sentir obrigado ou porque o político é bonzinho, a gente tem que votar nele, não. Nós temos que procurar eleger pessoas que vão fazer o melhor para a nossa população, seja prefeito, seja vereador, presidente, senador, cada um deles com a sua função específica, mas nós temos que ter essa consciência quando formos votar. Ok? Ok. Entenderam? Ok. Então, prestem atenção. Oi, Ágata. Eu queria ser prefeita quando crescer, Você queria, mas eu acho mas eu acho que é muita responsabilidade. é uma responsabilidade muito grande. Mas veja bem, nós estamos precisando na política de pessoas que sejam comprometidas e pessoas boas, não é? Que pensem na população e que saibam das necessidades da população, sem querer receber nada em troca por isso, apenas por querer fazer o seu trabalho. Então, se você um dia quiser entrar na política, pense nisso que eu estou falando para você, tá? Que você não se deixe corromper. É claro, gente, que a gente fala muito em pessoas corruptas na política e tudo mais, mas não é todo mundo que é assim. Existem pessoas que são muito boas e estão lá, mas infelizmente, não é? Os casos ruins, eles são mais evidenciados do que os casos bons, não é? Essa semana passada aí nós vimos um homem que participa da política, que foi encontrado aí no aeroporto, não sei, acho que foi no aeroporto, com dinheiro dentro das calças. E esse dinheiro não foi um dinheiro honesto, não é? Se estava dentro das calças, era para estar escondido. Se estava escondido, não era algo certo, não é? Então, Ágata, se você for aí um dia entrar na vida da política, lembre-se disso. Lembre-se de que você vai estar entrando para prestar um serviço para a população, que é uma obrigação sua, porque você está lá. Você não vai estar fazendo favor para as pessoas. Então, tudo bem que nós queiramos ser políticos, que nós queiramos participar da vida pública, mas que a gente faça isso, não é? Com respeito e com o empenho que as pessoas merecem. Afinal de contas, como
como a Agatha falou, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos lidando com problemas e com a vida das pessoas e, por isso, nós precisamos ser muito responsáveis, tá? Então, olha só, eu vou encerrar esse vídeo e a gente já vai voltar para a tarefa de história, do livro de história, tá certo? Tchau. Combinado? Gente, não deixe de voltar, porque é um conteúdo novo e que vai estar no Tá. mini, tá certo? Então, eu espero vocês já na próxima reunião. Já agora. Tá bom. Tchau.